Oi, princesas bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo para não perder. Temos vídeos novos todas segundas e quintas. Playlist completa do Quinta com todos os casos que eu já contei, são mais de 400 casos para maratonar, vai estar aqui na descrição para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra de casos que eu só posto lá. E agora bora começar o caso de hoje. Dorothy Jane Scott nasceu em 23 de maio de 1948 no estado norte-americano da Pensilvânia. Seus pais eram Jacob Louis Scott e Vera Lynn McKee Scott. Não se sabe muito sobre a sua infância ou sobre os anos anteriores ao ano de 1980. Nesse ano, a Dorothy tinha 32 anos de idade e já era mãe de um menino de 4 anos chamado Sean T. Jacob Scott, a quem ela chamava de Sean. Ela morava em Stanton, uma cidade do condado de Orange, na Califórnia, junto com seu filho na casa de uma tia. Ela trabalhava como secretária para 2 empresas que pertenciam ao mesmo dono em Anaheim, que fica a cerca de 8 quilômetros de distância de onde ela morava. As empresas se chamavam The Swingers Psych Shop, uma empresa que vendia itens psicodélicos, e a Custom John's Head Shop, uma loja que vendia diversas substâncias psicoativas. Antigamente, a The Swingers Psych Shop era a propriedade do pai da Dorothy, mas ele acabou vendendo para o homem que também era o dono da Custom John's Head Shop, chamado John Kosila. O pai da Dorothy continuava trabalhando na loja, operando como um faz-tudo nos negócios. E aí, como o pai do Sean, que é o filho da Dorothy, não morava por perto, ela recorria à ajuda dos próprios pais, Vera e Jacob, para cuidarem de seu filho enquanto ela estava trabalhando. O pai do Sean se chamava Dennis Terry e morava em Fair Grove, Missouri na época. A Dorothy era bem discreta em relação ao relacionamento dos dois. Aparentemente, ela não morava em Stanton quando engravidou e eles não estavam mais juntos desde o nascimento do filho. Alguns dias antes do caso acontecer, o Dennis estava na cidade da Dorothy, em Stanton, e os dois tiveram uma discussão bem grande sobre a guarda do Sean. Como a Dorothy teve a guarda total da criança nos 4 primeiros anos de vida dele, o Dennis acreditava que o certo seria ele ter a guarda pelos próximos 4 anos, mas ela não aceitou. Quem conhecia a Dorothy dizia que ela era uma mulher super tranquila e caseira. Ela não gostava de álcool ou substâncias ilícitas, ela não fumava e ela sempre preferia ficar em casa com o filho dela ou ir para a igreja no seu tempo livre. Ela era super próxima da sua família e também era uma mulher muito devota. Fora o seu relacionamento anterior com o Dennis, ela não parecia ser uma mulher que namorava muito. No dia 28 de maio de 1980, depois de uma reunião de funcionários, quando ela já estava se preparando para ir embora, ela percebeu que parecia ser uma picada de inseto no braço de um dos seus colegas de trabalho. Seu nome era Conrad Bostrom e ela ficou bem preocupada e perguntou se ele queria que ela o levasse para o hospital. A Pam Head, que era outra funcionária da empresa, vê aquela movimentação e se oferece para ir junto com eles. Então, eles saem do trabalho, mas antes de passar no hospital, ela passa na casa dos pais para ver o filho dela e avisar que, por conta disso, ela demoraria um pouco mais para ir buscá-lo. E essa última parte é o que diz a maioria das notícias, mas a Pam deu uma entrevista para um blog. E nessa entrevista ela disse que, na verdade, o Sean estava com a Dorothy durante essa reunião de funcionários e que ela passou nos pais dela para deixar ele lá para eles poderem ir para o hospital. Porém, durante todos esses anos, as notícias e matérias dos jornais diziam isso que eu falei pra vocês, que ela passou na casa dos pais pra ver o filho e pra avisar que ela se atrasaria. Nesse breve momento que ela tava na casa dos pais, ela decidiu trocar o cachecol que ela tava usando, era um cachecol preto e era um dia bem frio, então ela troca por um cachecol vermelho. Depois ela vai até o pronto-socorro levar o seu amigo e chegando lá, os médicos informam que aquela picada no braço dele era uma picada de aranha viúva negra. O Conrad foi tratado para evitar maiores complicações e eles foram liberados às 11 horas da noite. Então, na hora de ir embora do hospital, a Dorothy disse pro Conrad e pra Pam esperarem ela ali na porta da entrada do hospital, que ela iria até o estacionamento, pegaria o carro e passaria ali na entrada a pegar eles, assim o Conrad não precisaria andar até o estacionamento, já que ele não estava se sentindo bem. Mas, infelizmente, essa foi a última vez que os dois viram a Dorothy. Então os dois saem para fora do hospital para procurar por ela e eles veem o carro dela vindo na direção deles. Ela tinha um Toyota Station Wagon branco e ele estava vindo em alta velocidade. Os dois acenaram para o motorista acreditando que era a Dorothy, mas eles não conseguiram ver se realmente era ela dirigindo porque ele estava vindo muito rápido e os faróis do carro estavam muito fortes também, então eles não conseguiam ver quem estava dirigindo o carro, se era ela ou não. O carro passa reto nos dois e aí eles viram o carro saindo do hospital e virando à direita em alta velocidade. Os dois amigos não deram muita importância para aquele acontecimento naquele momento porque eles acreditaram que alguma coisa deveria ter acontecido, que ela teve alguma emergência com o filho, alguma coisa do tipo, e que por isso ela saiu às pressas.
Então os amigos teriam esperado um tempo para ver se ela voltaria para buscar os dois, mas como ela não voltou, eles decidiram ligar para os pais dela para perguntar se estava tudo bem. Os pais da Dorothy disseram que ela não tinha chegado na casa deles e que eles não faziam ideia de onde ela estava, então depois dessa ligação os amigos decidem ligar para a polícia. A polícia vai até o hospital para verificar a cena, mas eles não identificaram a possibilidade de um crime nesse primeiro momento. Na manhã do dia seguinte, por volta das 5 horas da manhã do dia 29, o carro da Dorothy foi encontrado abandonado em um beco e ele estava a cerca de 16 quilômetros do hospital. O carro tinha sido abandonado lá e estava completamente queimado por dentro, então um morador que viu uma fumaça saindo do beco decidiu ligar para a polícia e avisar que tinha alguma coisa acontecendo ali. Foi assim que eles encontraram o carro dela. Os faróis do carro estavam acesos e a porta do motorista estava aberta. Um cilindro de gás foi encontrado no porta-malas do carro e foi determinado que um acelerador foi colocado no banco do passageiro. A parte frontal externa do carro estava quase intacta, mas a parte interna estava completamente destruída. Ao redor do carro da Dorothy, a polícia encontrou um maço de cigarros Marlboro e uma caixa de lenços no chão. Sabia-se que a Dorothy não fumava, então a polícia acreditou que tais itens não pertenciam a ela. De qualquer forma, a polícia não viu aqueles itens como sendo evidências nesse caso. A partir daí, a polícia começou a teorizar que a Dorothy havia sido sequestrada na noite anterior por alguém que possivelmente a abordou enquanto ela estava sozinha, indo até o seu carro. Com isso, eles presumiram que provavelmente ela não era a pessoa que estava dirigindo o carro em alta velocidade na noite anterior. Conversando com familiares e pessoas do convívio da Dorothy, a polícia descobriu algo incomum e ameaçador que estava acontecendo com ela nos meses anteriores ao seu desaparecimento. A Dorothy aparentemente tinha um stalker. Ela vinha recebendo algumas ligações telefônicas bastante ameaçadoras de um homem que ela não fazia a menor ideia de quem poderia ser. Ela contou isso para a mãe dela e ela comentava que aquela voz parecia muito familiar para ela, mas por algum motivo ela não conseguia identificar quem era essa pessoa que estava ligando. Esse homem que fazia as ligações muitas vezes dizia que a amava e outras vezes ele parecia muito vingativo e ameaçador. Em uma das ligações ele disse: "Quando eu te pegar sozinha, eu vou te cortar em pedaços para que ninguém nunca te encontre." Essas ligações não eram algo esporádico, era algo bem frequente que acontecia praticamente todos os dias. A Dorothy teria contado para as autoridades sobre o que estava acontecendo e eles teriam instalado um gravador de voz na casa dela para tentar identificar quem era esse homem que estava fazendo as ligações. O homem que fazia as ligações sempre falava para Dorothy que ele estava observando ela o tempo todo. Certa noite ele disse para ela olhar para fora da sua janela, que ele tinha deixado um presente para ela e quando ela foi ver o que era, tinha uma rosa morta em cima do capô do seu carro. Como uma forma de se sentir mais segura sobre essas ameaças que ela estava recebendo, ela decidiu fazer aulas de karatê, para conseguir aprender a se defender desse homem misterioso que ficava ameaçando ela. Anteriormente, ela até tinha pensado em comprar uma arma para se proteger, e o Stalker parecia ter algum tipo de acesso a informações como a sua localização, porque ele parecia sempre saber onde ela estava e o que ela estava fazendo. Esses telefonemas sugeriam claramente que o Stalker estava obcecado pela Dorothy. Acredita-se que ele planejava sequestrá-la, mas que talvez o fato dela ter sido sequestrada no dia 28 possa não ter sido algo planejado pelo sequestrador, já que ela não tinha um compromisso no hospital naquele dia. Foi um evento que pode ser considerado como aleatório, mas como o perseguidor sempre sabia onde ela estava, ele pode ter tirado proveito daquela situação. A polícia acredita que o homem que a perseguia é o mesmo que a sequestrou. Infelizmente, para a família da Dorothy, mesmo depois dela ter desaparecido, as ligações não pararam. Cerca de 2 semanas depois do desaparecimento, a família da Dorothy recebe uma ligação de um homem misterioso. Quem atende é a Vera, mãe dela, e o homem pergunta: "Você é parente da Dorothy, Scott?" Quando ela responde que sim, ele fala: "Bem, eu a peguei." A partir daquele dia, o homem começou a ligar todas as quartas-feiras, sem exceção. Então ele ligava sempre no período da tarde na casa dos pais da Dorothy, porque ele sabia que nesse horário a Vera estaria em casa sozinha. A Vera conta que esse homem parecia saber muitos detalhes da sua filha, incluindo as roupas que ela usava no dia que ela desapareceu. Na época, a polícia pediu para que os pais da Dorothy não revelassem essa informação, que eles estavam recebendo ligações para nenhum tipo de revista ou jornal, porque eles queriam manter essa informação privada, durante a investigação. E eles também pediram para que os pais dela fossem discretos de uma maneira geral com os detalhes da investigação. Mas, eventualmente, o Jacob, que é o pai da Dorothy, acabou entrando em contato com um jornal local chamado Santa Ana Register. Ele entrou em contato para falar sobre o desaparecimento de sua filha e também para oferecer uma recompensa de $2.500 para qualquer pessoa que tivesse alguma pista no caso. Então, graças a essa entrevista que o Jacob deu para o jornal, eles publicam um artigo sobre o caso no dia 11 de junho de 1980. Nesse mesmo dia, o editor-chefe do jornal, chamado Pat Riley, recebe um telefonema. O homem que ligou para o jornal deu uma informação que era desconhecida até aquele momento da investigação. Ele disse que a Dorothy foi assassinada
por ter sido infiel a ele. Ele disse que ele estava apaixonado pela Dorothy e ela traiu ele com outro homem. Ele também deu vários detalhes sobre a investigação que não eram detalhes públicos, que as pessoas não sabiam ainda, como, por exemplo, a roupa que ela estava usando no dia que foi sequestrada. Mas tinha um detalhe dado por ele que parecia não bater com os fatos. Ele disse que a Dorothy fez uma ligação para ele do hospital naquele dia, e a Pam, que estava junto, disse que ela e a Dorothy ficaram juntas na sala de espera durante todo o tempo, e que em nenhum momento ela fez ligações ou recebeu ligações quando elas estavam no hospital. Além disso, na época ainda não tinham telefones celulares, então se ela fosse receber ou fazer uma ligação, teria que ser de um telefone fixo do hospital e também para o número do telefone fixo. Então parecia difícil pensar que esse homem chegaria tão rápido no hospital caso ela tivesse feito uma ligação. A polícia nunca conseguiu identificar quem havia feito essa chamada para o editor-chefe do jornal. A polícia começou a teorizar que esse homem que estava obcecado por ela acreditava na cabeça dele que eles estavam em um relacionamento. Então nesse dia, como ela foi ajudar outro homem, que era o colega dela, isso pode ter despertado algum tipo de ciúmes por parte do sequestrador. E aí ele ficou revoltado com essa situação e interpretou ela como uma traição. A polícia estava investigando os clientes que iam até a head shop onde a Dorothy trabalhava, porque muitas pessoas estranhas frequentavam o local. Porém, tem um fator importante: a Dorothy trabalhava no escritório da empresa, não estando em contato direto com a maioria desses clientes. O ex-companheiro da Dorothy, o pai do Sean, foi investigado pela polícia, mas ele foi descartado logo no início da investigação, porque eles conseguiram confirmar que ele estava no Missouri no momento em que ela foi sequestrada. A polícia suspeitou dele no início, porque no momento em que a Dorothy foi até o seu carro no estacionamento, ninguém ouviu gritos, então tinham outras pessoas lá, e aí eles começaram a acreditar que ela conhecia o sequestrador. Então, até esse ponto da investigação, a única pista real que a polícia tinha eram as ligações, que eram feitas antes dela ser sequestrada e depois continuaram sendo feitas, para os pais dela. Mas o problema era que essa pessoa que ligava sempre fazia ligações muito curtas, então não completava o tempo necessário que a polícia precisava para conseguir rastrear aquela ligação. Segundo a família da Dorothy, era de costume desse homem ligar para a casa deles e perguntar se a Dorothy estava em casa ou afirmar que ele tinha assassinado ela. Infelizmente, para os pais da Dorothy, seriam 4 anos sendo assombrados por ligações misteriosas e assustadoras. Durante todo esse período, não haviam quaisquer notícias sobre o paradeiro de sua filha. Isso se estendeu até abril de 1984, quando ao invés da Vera ou seu filho Allen, de 30 anos, atender o telefone, o Jacob atendeu. Dessa vez, o interlocutor teria ligado à noite, um horário pouco comum, e quando Jacob disse que ele teria discado o número errado, ele rapidamente desligou o telefone. Talvez o homem tenha pensado que a família se mudou ou que simplesmente mudou o número do telefone. Isso fez com que ele parasse de fazer suas ligações ameaçadoras por alguns meses. Ainda em 1984, 4 anos após o desaparecimento da Dorothy, mais especificamente no dia 6 de agosto, um funcionário de uma empresa de construções descobriu uma ossada humana. O Jesse Laws, funcionário da empresa Mako Construction Company, estava caminhando a cerca de 800 metros da Eucalyptus Drive, no nordeste de Anaheim. Era por volta de 7h15 e ele e sua equipe estavam se preparando para instalar alguns canos para as linhas telefônicas da Pac Bell. Nesse momento, ele encontra um esqueleto humano parcialmente carbonizado. Um detalhe no mínimo estranho sobre essa situação é que minutos antes, o Jesse fez uma brincadeira com sua equipe dizendo para que eles tomassem cuidado com os cadáveres. Esses ossos humanos estavam ao lado do esqueleto parcial de um cachorro. Os ossos estavam espalhados em um raio de 7 metros, indicando que houve atividade de animais naquele local. Os ossos estavam parcialmente queimados e 2 anos antes, em 1982, houve um incêndio florestal naquele local, fazendo com que o policial do condado de Orange, Richard Rodrigues, estimasse que esses ossos estavam lá antes disso. Ele também especulou que aquela pessoa, que eles não sabiam se era uma mulher ou um homem, poderia estar passeando com o seu cachorro quando algo aconteceu com eles. Foram recuperados um crânio, 2 ossos do fêmur, a pelvis, um braço e os ossos do cachorro. A causa da morte da vítima foi registrada oficialmente como questionável. A área onde os restos mortais foram encontrados ficava cercada por lotes residenciais, estava a cerca de 9 metros de Santa Ana Canyon Road. Os ossos teriam sido branqueados pelo sol, mas para a sorte dos investigadores, o crânio encontrado estava completo e a arcada dentária também tinha todos os dentes, que estavam cheios de obturações. O Richard relatou que os dentes seriam examinados e comparados com os dados que a polícia tinha de pessoas desaparecidas. A antropóloga da Cal State Fullerton, chamada Judy Suchy, foi chamada para determinar qual era o sexo da pessoa baseado em seus restos mortais. Não demorou muito para que fosse confirmado que o esqueleto pertencia a Dorothy Jane Scott.
Descobrir que os restos mortais eram da Dorothy deu um tipo de encerramento para a família dela, né, por saber que realmente ela não estava viva, porque quando as pessoas desaparecem assim por anos, a família, na maioria das vezes, continua acreditando que a pessoa está viva e que em algum momento ela vai aparecer. Porém, eles terem encontrado os ossos dela só confirmava a sua morte e não trazia nenhum outro tipo de resposta sobre o que realmente teria acontecido com ela e quem teria feito isso. Tudo se tornou muito mais misterioso, na verdade, depois dessa descoberta, né, quando eles perceberam que junto dos ossos da Dorothy também tinham os ossos de um cachorro, levantando a pergunta do porquê esses ossos estarem ali. Algumas pessoas começaram a sugerir que isso poderia apontar para uma possível conexão com o caso contra um suspeito chamado Mike Butler. Ele era um mecânico local que vivia nas colinas e as pessoas julgavam que ele tinha um certo tipo de crenças religiosas alternativas. O Mike trabalhava em uma oficina mecânica que ficava na mesma rua do trabalho da Dorothy, inclusive um dos irmãos do Mike trabalhava com ela. Os dois tinham uma relação amigável, mas nunca foi mais do que isso, e quem conhecia ele sabia que ele era apaixonado pela Dorothy. Quando a polícia entrevistou ele até chegou a dizer que queria se casar com ela. Algo no mínimo estranho para se dizer durante uma investigação de um possível sequestro ou até assassinato. E como ele trabalhava na mesma rua da Dorothy, só atravessando a rua já era o trabalho dele, ele poderia saber, né, os seus horários e suas idas e vindas. Para a polícia, ele não chegou a ser um suspeito real, mas detetives sugeriram a sua culpa. Os detetives ficaram de olho nele durante os anos, mas eles não tinham evidências o suficiente para prendê-lo ou acusá-lo. E aí o Mike faleceu em 2014, deixando mais um beco sem saída na investigação. Além dos ossos que foram encontrados naquele dia, eles também encontraram um anel com uma pedra turquesa que a Vera confirmou que pertenciam à sua filha Dorothy. Também foi encontrado um relógio no local e ele estava parado exatamente à 00:32 do dia 29 de maio. Ou seja, praticamente uma hora depois da Pam e do Conrad terem visto a Dorothy pela última vez indo para o estacionamento. Poucos dias depois da descoberta da ossada, as ligações ameaçadoras voltaram a acontecer. Quando o telefone era atendido, o homem perguntava se a Dorothy estava em casa. No dia 22 de agosto de 1984 foi feito um memorial para Dorothy, então seus pais finalmente puderam enterrá-la. O Jacob, pai da Dorothy, faleceu em 1994 e sua mãe, Vera, faleceu em 2002, sem saber o que tinha acontecido com sua filha. Aparentemente, ao longo dos anos, a polícia também desconfiou do chefe da Dorothy, do John, porque ele supostamente teria sido o dono das terras onde os ossos dela foram encontrados. Além disso, ele também seria uma das poucas pessoas que sabiam aonde ela estava indo naquela noite. Em 96, ele teria sido indiciado por acusações federais relacionadas à sonegação fiscal. Uma teoria sobre o envolvimento dele seria de que a Dorothy poderia saber que tinha alguma coisa errada na contabilidade da empresa, e aí ele começa a fazer essas ligações ameaçando ela e eventualmente mata ela para que essas informações, né, sobre sonegação não chegassem à polícia. Muitos suspeitam disso porque quando o Jacob atendia o telefone, o homem não falava nada, provavelmente temendo que ele pudesse reconhecer sua voz. Porém, não existem provas suficientes que realmente comprovem que esse seja o caso. Portanto, o caso permanece em investigação até hoje e a polícia não acusou nenhuma pessoa sobre o sequestro ou assassinato da Dorothy. E até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com ela ou qual foi a causa da sua morte. Seus pais morreram sem saber o que realmente aconteceu com ela e seu filho cresceu sem saber também o que tinha acontecido com sua mãe. Até hoje também não se sabe qual a relação daqueles ossos de cachorro que foram encontrados com a ossada da Dorothy, então não se sabe se isso foi apenas uma coisa ao acaso ou se isso tem alguma coisa relacionada com o caso dela. De qualquer forma, o caso permanece sem solução. Quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então me conta aqui nos comentários. Playlist completa do Quinta com todos os casos que eu já contei aqui na descrição pra vocês. São mais de 400 casos, então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.